Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição será: Vocês me buscarão e me acharão. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 4, versos 25 a 28, que diz assim: No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é um mau uso aos olhos do Senhor, o seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para os céus e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, aonde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer e nem cheirar. Existe um aspecto da natureza divina que muitas pessoas têm dificuldade de compreender, que é exatamente a presciência divina. É a capacidade que somente Deus possui de prever o fim antes do princípio. O fato é que Deus está acima da nossa noção de tempo e espaço. Aliás, foi Ele quem criou o tempo como ele é hoje. A noção de passado, presente e futuro é uma noção que pertence a nós. Deus estabeleceu essa noção de tempo por causa de todo o processo de rotação da Terra, movimento dos planetas, dos sistemas solares, enfim. A nossa noção de tempo é completamente diferente da noção de tempo de Deus. Deus, como está acima dela, a Bíblia simplesmente o chama de eterno. Para ele, o tempo, ou a maneira como o tempo transcorre, é completamente diferente da nossa. Por isso, para ele, o passado, o presente e o futuro estão completamente abertos diante do seu conhecimento. Ele é capaz de saber tudo o que acontecerá. Portanto, quando olhamos para textos como o de Daniel capítulo 7, você percebe que com séculos de antecedência, o Senhor Deus é capaz de prever a ascensão e queda de impérios. Daniel capítulo 2, por exemplo, vai mencionar de forma muito clara os impérios que tomaram conta do mundo desde a época da Babilônia, que foi o tempo no qual ele escreveu, passando pela Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos da Europa, até o momento do retorno de Cristo Jesus. Tudo está perfeitamente aberto diante do estudante da palavra de Deus. Portanto, nada apanha o Senhor desprevenido. Quando você olha para Mateus capítulo 24 e percebe a descrição clara do que estará acontecendo no nosso planeta exatamente antes do retorno de Jesus, e vemos essas coisas acontecerem exatamente à nossa volta. Quando você ouve falar sobre guerras, rumores de guerras, quando você ouve falar sobre violência, sobre imoralidade, quando você ouve falar a respeito do surgimento de falsos cristos e falsos profetas, pessoas que se levantam com a palavra de Deus nas mãos para poder enganar as pessoas, com uma interpretação distorcida, com meias verdades, tudo isso estamos vendo acontecer exatamente à nossa volta. Como Deus pode prever com tanta precisão, com milênios de antecedência aquilo que vai acontecer? Bem, tudo está aberto diante dele, e inclusive as decisões individuais que as pessoas tomarão. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, percebemos exatamente essa situação. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 26, verso 34, você percebe exatamente isso. Replicou Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esse texto está falando sobre o momento em que Pedro negaria conhecer Cristo Jesus durante 3 vezes, e com algumas horas de antecedência, Jesus vai dizer para o próprio Pedro, que dizia diante de todos: ainda que todos esses te deixem, eu jamais te deixarei, eu morreria por ti. Jesus olha para ele e diz: Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Portanto, Deus conhece perfeitamente tanto aquilo que é o desdobramento do futuro em relação às nações, como também
as escolhas que individualmente nós faremos e que caminho tomaremos dentro da nossa história. Isso não muda o fato de que esse conhecimento de Deus não interfere na liberdade humana. Uma coisa é Deus saber que escolhas as pessoas farão, que caminhos as nações tomarão. Outra bem diferente é Deus intervir nisso. Quando você olha, por exemplo, para a história de Judas, o Senhor Jesus sabia que ele o trairia, mas isso não fez com que Jesus Cristo impedisse que ele o seguisse. Aliás, Jesus o trouxe para bem perto de si, deu a ele mais responsabilidade do que daria, talvez, até a alguns dos outros apóstolos. Só lembrando que Judas se tornou o tesoureiro do grupo. Portanto, quando você olha, você percebe que o fato de Deus conhecer o futuro não faz com que ele limite a nossa liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio. Então, diante disso, você pode compreender o quadro do texto que lemos hoje. O texto bíblico está mencionando para a gente que o Senhor Deus disse à nação de Israel, exatamente antes deles poderem entrar na Terra Prometida. Ele disse, olha, não adorem imagens, ídolos, deuses falsos, deuses de madeira, pedra, que não podem ver, sentir, cheirar, tocar. Não percam o tempo de vocês com isso. Mas eu sei que quando vocês entrarem na Terra, vocês se voltarão a esses deuses. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai levar um bom tempo. Quando você lê o desdobramento todo do capítulo 4, você percebe que Deus está dizendo, vocês ficarão velhos, vocês morrerão, seus filhos ficarão no lugar de vocês, e com o passar das gerações, surgirão pessoas que não vão me temer como vocês estão temendo agora, e que se afastarão dos meus caminhos. E isso fará com que eles sejam espalhados pelas nações das quais eles importaram os deuses. Deus estava, quando a gente olha a história como a gente está vendo agora, a gente sabe que no ano 622 a.C., Israel, o reino do norte, acabou sendo levado como cativo para o território da Assíria. Sabemos que ali por volta do ano 605 da nossa era, antes de Cristo, aliás, o Nabucodonosor invadiu o reino do sul, Jerusalém, Judá, e levou cativos os judeus para a Babilônia, onde passaram 70 anos. Deus, portanto, estava predizendo aquilo que aconteceria. Mas o que ele vai dizer aqui também é, mas se os seus descendentes entenderem as decisões equivocadas que tomaram e se voltarem para mim, eu me voltarei para eles e os trarei de volta da casa da servidão e devolverei a eles essa terra. Veja, o fato de Deus conhecer o futuro, e por que Deus às vezes lança a mão desse conhecimento que ele tem, dentro da sua presciência, para poder colocar diante do ser humano aquilo que pode acontecer, para que quando essas coisas aconteçam, as pessoas entendam que o Senhor Deus continua dando a elas o livre-arbítrio, que existe uma possibilidade de escolha. Quando você analisa, lê livros como Jeremias, livros como Segunda Reis, Segunda Crônicas, e percebe como foi traumático para o povo de Deus a realidade de serem exilados da sua própria terra, como as pessoas tiveram dificuldade de acreditar que um dia a terra voltaria a ser deles, como profecias como essa fizeram a diferença na história deles. Eles perceberam, opa, o Senhor Deus sabia que isso aconteceria, por isso ele foi capaz de prever que esses acontecimentos teriam lugar, e ao mesmo tempo já deixou claro, mas quando vocês se arrependerem, eu os trarei de volta à sua terra. Deus, por causa do livre-arbítrio e ao mesmo tempo por causa da sua graça maravilhosa, ele não apenas é capaz de antever o que as nossas escolhas trarão como consequência, mas ao mesmo tempo de prever o que ele fará diante do seu grande amor, da sua grande misericórdia. Deus, portanto, não apenas descortina o futuro, mas ele mostra que mesmo diante do pecador mais destemido, a sua graça ainda é capaz de salvar, é capaz de abraçar, é capaz de resgatar, de redimir e de dar uma segunda oportunidade. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Quando olhamos para a história de Israel, percebemos que as predições em relação ao futuro, todas se cumpriram na história de Israel, inclusive a graça maravilhosa de Deus. Quando você lê os livros de Esdras, Neemias,
Você percebe nitidamente Deus trazendo esse povo de volta do cativeiro. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para esse momento em que nós estamos vivendo e percebe que Deus fez exatamente a mesma coisa conosco. Ele previu, quando você lê livros como o próprio Apocalipse, que nos mostra o que estaria acontecendo no tempo que antecede a vinda de Cristo, que é o que está acontecendo agora. Ele previu também que haveria um esfriamento do amor das pessoas para com Deus e para com o próximo. Mas ainda assim, ele previu que haveriam pessoas que se posicionariam ao lado dele e que ele voltaria para buscar essas pessoas para poder estar com ele. O livre-arbítrio continua exatamente o mesmo. A graça de Deus continua sendo exatamente a mesma. Gerações diferentes, mas o mesmo Deus, o mesmo livre-arbítrio e a mesma graça. A pergunta é: o que faremos diante do que Deus já nos disse que acontecerá? Como usaremos nosso livre-arbítrio diante das escolhas que temos que fazer nesse tempo e nessa geração? Eu oro a Deus para que possamos escolher lançar mão da graça de Cristo e, ao mesmo tempo, escolher andar nos seus caminhos, para que a história de vitória que Deus tem para nós possa ser uma realidade. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que pudesse nos ajudar a fazer essas escolhas. Você quer se unir a mim nessa oração? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Teu amor é infinito, é insondável. A Sua presciência faz com que com séculos, com milênios de antecedência, o Senhor seja capaz de predizer aquilo que acontecerá. Não apenas os desmandos das escolhas equivocadas que fazemos, mas ao mesmo tempo que a Tua graça estará à nossa disposição. Ajuda-nos a podermos entender o tempo em que vivemos e fazer melhores escolhas do que Israel fez. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?